Olá! Olá, pessoal. Nós somos do Pitang Labs, uma célula de inovação focada em pesquisar, testar e implementar tendências tecnológicas modernas e disruptivas. Estamos aqui para fazer um cartão de visita interativo, utilizando MindYar e Airframe. Eu sou a Natália, desenvolvedora de software, e estou aqui com a... Anne Lívia, também desenvolvedora de software do Pitang Labs. Para criar esse business card interativo, nós utilizaremos a realidade aumentada, que é uma tecnologia que vai possibilitar maiores interações com o mundo real através de elementos virtuais que estarão sobrepondo o ambiente físico. Aí esses elementos podem ser imagens, textos, vídeos, áudios, objetos 3D e diversos outros elementos gráficos que irão incrementar as nossas interações com o mundo real. E como foi dito, nós vamos utilizar MindYar e Airframe, onde MindYar é uma biblioteca open source JavaScript que permite o rastreamento de rosto e imagem, e Airframe é um framework que possibilita a criação de cenários virtuais utilizando HTML. E é bem simples, você só precisa de um arquivo .html e um target. E o que é um target? O target vai ser o nosso cartão de visitas compilado, não é, Anne? Isso. Esse arquivo compilado, ele é basicamente um arquivo com vários feature points, que seriam pontos de características. Aí são esses pontos que serão responsáveis por proporcionar todo o processo de rastreamento e detecção do alvo em tempo real. Aí esses pontos em vermelhos que aparecem nessa imagem seriam os locais onde as características para esse target que nós construímos foram encontradas. Aí o ideal é que quanto maior for o número de feature points, mais preciso vai ser esse processo de rastreamento e detecção. Então, para compilar o nosso cartão de visitas em um .mind, a gente vai acessar a documentação do MindYar, vir em Tools, em Image Target Compiler e adicionar o nosso cartão de visitas, que vai ter o máximo de elementos possíveis para poder ele conseguir reconhecer como característica e compilar. Ele vai retornar para a gente um arquivo .mind e vamos adicionar o nosso projeto. No nosso arquivo HTML, vamos aqui importar por meio do CDN, no head, 3 bibliotecas que nos permitirão trabalhar com MindYar e Airframe. Vamos criar também uma cena, que é um objeto global da nossa aplicação, e dentro dela vai ficar todos os elementos. Essa scene tem uma propriedade chamada MindYar Image, que serve para especificar o caminho para o target compilado, aquele arquivo que a gente acabou de adicionar no nosso projeto, .mind. Dentro da scene, a gente vai criar assets. Assets pode ser tanto imagem como objetos 3D, vídeo, etc. Cada asset tem um ID único. Para esses exemplos, vamos adicionar um do tipo image, que vai ser o nosso business card. Vou colocar o ID dele. E o source, que é o local no nosso projeto onde encontra-se. Vamos precisar também, dentro do nosso scene, ter uma câmera. Vamos usar a tag eCamera. E dentro dela, vamos adicionar como propriedade uma positions. E vamos setar essas coordenadas para x, y, z para 0. E vamos adicionar também a propriedade look controls e desabilitar.
Essa propriedade, ela desabilita a opção de poder rotacionar o nosso elemento com o mouse ou touch. E vamos criar, então, a entity, que é o conteúdo que vai, de fato, aparecer. E nela, a gente vai precisar especificar qual target. Entity. Aí vamos adicionar a propriedade MindYour image target igual ao target index 0. Você pode usar mais de um target em sua aplicação, mas o próprio MindYour não recomenda porque afeta muito a performance. Então, por default, ele é 0, esse target index, mas é preciso adicionar quando você está criando a identidade. E dentro da identidade, a gente vai adicionar, vamos adicionar um image. Ele tem o ID, vai ser do card, o position e o source dele, ele é exatamente do asset que a gente acabou de criar, o ID do asset que a gente acabou de criar. Bora ver se isso está funcionando. Para poder executar, você vai buscar a extensão do Live Server, que é essa aqui. No caso, já tem uma instalada. Então, basta ir no seu arquivo HTML, clicar com o botão direito e selecionar Open with Live Server. Ele vai startar e abrir localmente. E agora você vai poder testar, rodando a nossa aplicação localmente. Eu não imprimi, mas o ideal é que você imprima, que tá funcionando, tem imagem, tá acompanhando. Isso aí. Ok, pessoal, então agora nós vamos inserir o restante dos elementos, que serão os botões do GitHub, LinkedIn, Twitter, e-mail e um site extra, que pode ser um blog, um portfólio ou alguma coisa do tipo, e uma foto. Vocês podem utilizar o template que a gente vai disponibilizar referente a este design no Canvas, ou vocês podem utilizar a foto que vocês preferirem. Só que a gente sugere que essa foto seja quadrada, que é para não haver distorções na hora de ajustar os parâmetros, por exemplo. Então, vamos lá no código. Nós já baixamos os ícones. Todos esses ícones foram obtidos através do site Flat Icons. E a imagem também já foi baixada. O próximo passo é importar essas imagens dentro do Assets, carregar esses elementos na nossa aplicação. E aí a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com o Business Card. Então a gente vai usar a tag img, a gente vai especificar um ID único e a gente vai colocar o caminho em que a foto se encontra. Então, images, profile, perfil.png. O mesmo a gente faz para os ícones. Então, a gente especifica o ID único, GitHub, LinkedIn, Twitter, web e o e-mail. Agora a gente precisa colocar o caminho para cada uma dessas imagens.
GitHub, o ícone do LinkedIn, Twitter, site extra e, por fim, o e-mail. Pronto, agora os elementos já foram carregados. A gente precisa exibi-los na cena. A primeira coisa que a gente vai fazer é agrupar o cartão de visitas com a imagem de perfil. Isso é mais questão de organização do código mesmo, não é obrigatório. Aí, para que a gente possa agrupar, a gente vai utilizar a tag aEntity. Aí, a mesma coisa que a gente fez para o Business Card, a gente vai fazer agora para o perfil. Então, a gente usa a tag aImage. Nela, a gente precisa especificar o ID único, então foto, perfil. A gente precisa colocar a imagem que nós importamos em eAssets. E a gente precisa ajustar o posicionamento e alguns outros atributos, algumas outras propriedades. A gente já ajustou isso previamente, a gente ajustou também o do Business Card. Então, eu vou colocar aqui. E além de ajustar a posição, a altura e largura, a gente ajustou a escala da imagem. Uma forma de nós fazermos isso, setar eixo X, Y, Z dos elementos, é utilizando o inspector do iframe, que inclusive torna esse processo mais simples. Então, eu vou exibir como é que a gente faz isso. Pronto. Para acessar o inspector, a gente usa o atalho Ctrl Alt I. Aí, nesse momento, a gente tem acesso a essa ferramenta, onde a gente pode estar manipulando os elementos. A gente pode, por exemplo, inserir um background, mudar a cor do background. A gente pode ajustar a eEntity que a gente acabou de criar. Como eu agrupei a foto de perfil com o Business Card, então eu posso, quando eu faço a movimentação, eu estou movimentando os dois juntos. Porque eu estou movimentando a Entity, no caso. Se eu quiser movimentar apenas o card, então eu clico no elemento referente ao card. Aí eu posso movimentar apenas o card. Eu posso movimentar dessa maneira, eu posso ajustar usando apenas esse tipo de controle, ou eu posso ajustar manualmente alterando os valores nesse painel ao lado, certo? Então, é possível colocar outros componentes e assim por diante. Então, é dessa forma que a gente faz o ajuste dos posicionamentos. Aí, vamos supor que você fez um ajuste e já esteja tudo certo. Para que você possa colocar esse ajuste no seu código, você vai precisar copiar aqui, nesse local. Porque a atualização não é feita automaticamente. Então, sempre que houver um ajuste e você quiser obter esse ajuste, você clica no componente que você fez o ajuste. Deixa eu atualizar novamente. Então, você clica no componente que você fez o ajuste. Copia e cola lá no código. Sobrescreve o anterior. Dessa forma. Certo? Então, é basicamente isso. Pronto. Então,
a imagem já está na posição correta e o card também. Eu estou usando esse target porque é o que eu tenho aqui para fazer esses testes, mas vai funcionar da mesma forma que funcionaria com o cartão, certo? É só para fazer os testes mesmo. Eu fiz previamente a compilação dessa imagem que eu estou segurando. Então, voltando para o código, a gente vai agora inserir os botões. Em relação aos botões, a gente vai criar uma nova entity que vai agrupar todos esses botões. Semelhante ao que nós fizemos aqui, a gente já fez para todos os ícones. A gente definiu posicionamento, altura, largura e assim por diante. Então eu vou só copiar e colar, porque é um processo parecido ao anterior. O diferencial aqui seria essa propriedade de animação, que faz basicamente inserir a animação em alguns elementos. Neste caso em específico, o que é feito é uma alteração de escala de maneira contínua e de forma alternada. Eu vou ajustar aqui o tamanho da escala para 1.5, que é para que a gente possa observar melhor. Pronto. É basicamente essa animação que ocorre. A gente pode observar no resultado que os elementos não estão muito alinhados, então a gente precisa movimentar um pouco mais ao centro, essa entidade que agrupa esses ícones. Então eu vou só retornar para o valor que estava anteriormente da escala da animação e a gente vai setar esse posicionamento da entidade. Esses foram os valores que a gente definiu usando o inspector. E pronto. Os ícones já estão posicionados corretamente. Agora, se nós observarmos esses botões, eles ainda não estão funcionais, certo? A gente precisa habilitar a opção de clique. A gente faz isso usando duas propriedades do iframe, que é o cursor. Eu vou copiar aqui essas duas propriedades, é o cursor e o raycaster. Elas precisam ser utilizadas juntas, conforme consta na documentação do iframe. Em raycaster, a gente precisa especificar a classe dos objetos que serão do tipo clicáveis. Então, a gente precisa, para todos os objetos que a gente quer permitir o clique, inserir essa classe aqui que nós especificamos. Então, eu vou colocar class clickable para todos os ícones. Pronto. Quando a gente usa esses atributos, essas propriedades, a gente já vai permitir a opção de clique. Aí quando a gente clica com o mouse, ou caso a gente esteja utilizando um smartphone, a gente clique com o dedo, uma linha do local onde eu cliquei até a cena vai ser desenhada. Aí se houver algum objeto com a classe que nós especificamos, que seria a clickable, no caminho desta linha, aí o evento vai ser, algum evento de clique vai ser disparado. É basicamente isso que acontece. A gente já habilitou essas opções, já especificou quais elementos são do tipo clicável.
No entanto, a gente precisa executar alguma ação decorrente dos cliques. Para isso, a gente usa um arquivo JavaScript. Então, a gente vai, primeiramente, importar esse arquivo, que nós já criamos e está na página scripts, usando a tag script, src. Aí a gente vai especificar o caminho. E outro atributo que a gente vai utilizar é o defer. Com este atributo, a gente vai permitir que o arquivo JavaScript seja executado apenas quando a página HTML estiver pronta. É basicamente isso. Agora, lá no nosso arquivo JavaScript, a gente vai precisar obter acesso a todas as entidades que a gente acabou de colocar, aos botões clicáveis. Como a gente definiu um ID único para cada um deles, a gente vai obter acesso através desse ID. Então, a gente vai definir uma variável para cada elemento e usar o método document_querySelector e obter acesso a esses elementos, que são IDs, através desses IDs únicos. Do GitHub seria esse aqui. Então, o que a gente fez aqui, a gente faz para todos os outros. Vou só alterar o nome. Pronto. Após obter acesso a esses elementos, a gente precisa adicionar o evento. A gente faz isso usando o método addEventListener. Aí a gente vai especificar qual é o tipo de evento, que seria o clique, e também qual a função que vai ser executada quando o clique ocorrer. Para todos esses botões, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai ter 5 métodos desse. Dentro dessa função, a gente vai precisar executar um método que vai abrir em uma nova janela, uma nova aba, a página que nós queremos que seja aberta. No caso do GitHub, seria o perfil do GitHub. Então, eu vou colocar aqui o perfil do Labs. E no segundo parâmetro, a gente vai usar uBlank. Essa segunda propriedade vai permitir que a página seja aberta em uma nova janela, em uma nova aba, certo? Então, para todos eles, a gente faz a mesma coisa, mudando apenas o link. Do LinkedIn, vocês podem colocar o link do seu LinkedIn. Do Twitter, a mesma coisa. Do e-mail, a mesma coisa. E assim por diante. Pronto. Se nós formos testar a aplicação, a gente observa que já está em funcionamento todos os botões.
Pronto. Então, boa parte do código já está pronta. O que a gente pode fazer agora é customizar um pouco a nossa aplicação, adicionando um scanner customizado. Se a gente for observar a biblioteca MindAR, a gente vai perceber que é possível customizar esse scanner. Aqui tem todo um tutorial sobre como é possível fazer isso, e a gente vai utilizar o scanner customizado do próprio MindAR, que seria esse aqui, colocando a imagem do target no centro. Então, da mesma forma como foi feito no MindAR, a gente vai fazer com a nossa aplicação. A gente já colocou os estilos no index.css e toda a customização. Vai estar disponível no GitHub para vocês poderem copiar também e tentar compreender o que são esses estilos, mas nós vamos logo utilizar ele na aplicação. Para que nós possamos usar, a gente vai importar esse arquivo. Vai especificar o caminho. A gente vai precisar também adicionar essa div. A gente está fazendo tudo o que foi feito pela biblioteca MindAR, certo? A diferença aqui seria basicamente mudar a imagem. Então, a gente está colocando a imagem do nosso target. A gente colocou aqui o caminho para isso. A outra coisa que a gente precisa fazer é especificar, sobrescrever, na verdade, o scanner padrão por este novo scanner. Aí, para isso, a gente usa essa propriedade chamada UI Scanner. E a gente informa o ID do novo scanner. Se a gente... Pronto, está aqui a execução da aplicação com o scanner customizado, semelhante ao do MindAR. Outra configuração que nós vamos fazer, que é a configuração final, seria a de reduzir um pouco dos tremores nos elementos. Essa redução já tinha sido inserida aqui, usando esses dois parâmetros, filter min_cf e filter beta, mas eu vou colocá-los novamente, para que a gente possa compreender por que elas foram feitas. Se nós formos olhar lá na biblioteca MindAR, existe a opção de configuração de rastreamento. Nela é possível ajustar esses dois parâmetros, filter min_cf e filter beta. Quando a gente diminui o valor do filter min_cf, a gente vai reduzir um pouco dos tremores, que seriam esses leves tremores que a gente pode observar nos elementos. Agora, quando a gente aumenta o valor do filter beta, a gente vai reduzir os atrasos na movimentação dos elementos, que seria basicamente isso aqui. Quando a gente movimenta, seria o atraso que os conteúdos levam para se movimentar junto com o target. É basicamente essa a configuração que a gente manipula com o filter beta. Então, manipulando esses dois parâmetros, a gente consegue garantir uma melhor qualidade para a aplicação. A gente fez isso de maneira manual mesmo, na tentativa e no erro. E aí os valores que nós chegamos foi 0.09
para o filter beta e 0.01 para 0.001 para o filter MinCF. Aí quando a gente executa a aplicação, a gente tem menos tremores. Certo? Isso aqui é tudo questão de tentativa e erro. Você vai ajustando até encontrar um valor que seja mais adequado. É basicamente isso. Aí, para compreender a matemática por trás desses dois parâmetros, vocês podem ler a biblioteca do MindIR. Eles também eles possibilitam acesso a esse artigo que foi publicado na internet, mostrando um pouco das fórmulas matemáticas, o que é cada elemento, como o algoritmo é implementado em Python, por exemplo. Então, caso vocês queiram compreender melhor o que esses parâmetros fazem, aí eu sugiro que vocês deem uma lida nessa documentação. Pronto, agora a aplicação já está funcionando, já permite o clique, já foi ajustada. O que a gente precisa fazer agora é o deploy. O deploy que a gente vai fazer é na ferramenta Vercel, certo? Então, se você ainda não tem a conta, vocês podem se cadastrar. Aí, claro, primeiro coloquem o código no repositório do GitHub. E aí criem a conta com o GitHub, porque aí fica mais fácil de fazer a importação do código. Quando vocês criarem a conta, eu vou fazer o login. Vocês precisarão ir aqui em Add New Project. Aí vocês precisarão importar a sua conta. Vocês precisam selecionar quais repositórios o Vercel terá acesso, se é todos ou apenas alguns. Pode ser, por exemplo, só o repositório que você acabou de criar. E aí você seleciona Request. Após permitir acesso, o repositório vai ser exibido aqui. Aí você seleciona Import no repositório. Você vai ser redirecionado para essa página, onde você pode setar o nome do projeto, por exemplo. E aí você seleciona Deploy. É preciso aguardar agora a ferramenta fazer o deploy dessa aplicação. E quando finalizar, será aberta essa página, onde você já pode ter acesso ao link clicando aqui. Ou você pode ir em Go to Dashboard e verificar o status e assim por diante. Olá, pessoal. Esse foi como criar o seu cartão de visitas interativo. Espero que vocês tenham conseguido, mas em caso de dúvidas, podem entrar em contato pelo e-mail aqui embaixo, labsl@pitang.com. E também tem o blog, que é esse tutorial, só que mais detalhado.